Olá, gente, bom dia. Gente, você que estiver vendo esse vídeo aí, assista até o final, comente, compartilhe, né? Curta. Eu vou contar um pouco da minha vida, um testemunho, né? Da minha vida. Em 2017 eu tinha terminado um relacionamento, né? Muito, muito difícil, foi um tempo muito difícil pra mim. Que eu passei por um deserto terrível. Só que às vezes a gente esquece que tem um Deus que é grande, que é maravilhoso e que cuida da gente. E foi aí que eu realmente conheci Deus. Porque uma coisa é você ouvir falar de Deus, uma coisa é você conhecer, ter intimidade. E hoje não tá sendo muito diferente. Tô passando por um momento bem difícil, não tá sendo fácil, mas Deus é bom. E eu creio que por a minha desobediência a Ele, não ter ouvido, não ter buscado mais, tô passando por isso. Então, dou glória a Deus, né, por isso. Mas vou contar. 2017, como eu falei, tá passando por um deserto, né, muito difícil. Eu trabalhava, chegava em casa, só chorava, pedia a Deus que Deus me levasse, porque não suportava de tanta dor. Não dor na carne, mas na alma, né, muito difícil. E aí, eu fui buscar a palavra e Deus falou pra mim, né, pra me sair do meio dos meus familiares para que eu fosse salva. E chegando em casa, eu estou chorando, né, Deus em um sonho me mostrou, Ele me tirando dali, com minha família, meus filhos, por um lugar que eu não conhecia, um lugar novo, tudo novo, não conhecia ninguém. E aí, 2 anos depois, conheci o meu esposo num grupo, né, de irmandade, da Irmandade, né. Aí começamos a conversar. Ele foi para lá, para São Paulo, que eu morava em São Paulo. Passamos um ano lá, quando foi 2021, viemos para cá. Deus me trouxe. 3 anos depois, ele cumpriu a promessa de me trazer para uma terra que eu não conhecia ninguém. Tinha visto meu sogro e minha sogra uma vez. Vim morar na casa dos meus sogros, com 5 filhos. E Deus esteve comigo o tempo todo, assim como Ele também está hoje. Mas quando foi no ano 2024, eu por teimosia e não buscar, né, chateada, triste, angustiada, deixar a carne falar mais alto do que o nosso espírito de buscar a Deus, né, porque nós devemos sempre buscar Deus antes de fazer qualquer coisa, né, mas aí por teimosia eu fui, peguei minhas coisas, levei para São Paulo, deixei lá, fui com meus filhos, meu esposo, fiquei uma semana em São Paulo, levando tudo, não ficou nada aqui. Chegando lá, não deu certo, aconteceu algo horrível. Minha filha de 14 anos morava comigo, né, a vida inteira, decidiu ficar com o pai, tudo bem, direito dela, né, o pai dela ficou com ele. E meu esposo voltou pra cá. E eu parti pra Piauí com 3 filhos. Sem o esposo, sem a filha, arrasada. Mas fui. Chegando lá, começou a tribulação espiritual. Porque era um lugar para me sentir maravilhosamente bem, porque era a casa das pessoas que eu mais amo, né, que é os meus pais. Mas magoei muito eles com palavras, com atitude. E fiquei lá e buscava a palavra, e ali teve um dia que eu achei que eu ia morrer. A tribulação terrível, espírito cansado, atribulado. E aí eu busquei a palavra, né? Os irmãos falavam, não vai, fica aqui e tal, tudo. Mas um dia eu fui orar, 3 horas da manhã, e Deus falou com a minha alma. Volta para onde eu te coloquei. Sai do meio dos teus familiares para que tu seja salva. Pensei 2 vezes, voltei. Tô aqui eu de novo. Não trouxe nada. Vim de novo morar com os meus sogros. E minha filha ficou em São Paulo. E hoje, 1 hora da tarde, era para mim estar no Fórum da Barra Funda. Aconteceu uma audiência lá, né? Não vou contar exatamente o que tá acontecendo. Tô aqui, queria muito estar lá, mas não pude. Condições financeiras, nem outras coisas também. Mas tô com o coração partido, com a alma cansada, atribulada, com o corpo cansado porque não consegui dormir. Mas tô falando que Deus é bom. E quero dar um conselho para você aí do outro lado. Antes de fazer qualquer coisa na tua vida, busca a Deus. Porque se eu tivesse ido buscar a Deus, a palavra, antes de eu viajar para São Paulo, para o Piauí, não estava acontecendo tudo isso, não tinha desbanhado minha família toda. Porque eu tô aqui com 3 filhos e meu esposo, mas tem 3 em São Paulo. Tô passando por um momento muito angustiante, muito triste. Mas eu não vou poder estar lá, mas eu tenho orado e eu peço a Deus e eu creio que Ele vai estar lá e que vai fazer o melhor. Porque o melhor não é a minha vontade, é a dele.
que se cumpra a vontade dele na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha família. Mas é isso, você que vai comprar alguma coisa, você que vai casar, você que vai viajar, busca Deus, busca Deus, porque muitas vezes a gente evita passar por um deserto quando se ouve a presença dele, quando busca a presença dele, quando se ouve a Deus. Pede de seguimento, de direcionamento, visão espiritual, porque Deus é bom, Ele não abandona os filhos dele em momento algum. Muitas vezes, Deus esqueceu. Não, Deus em momento algum esqueceu de você, você que se afastou dele. Então agora é a hora, busca Ele, clama a Ele, confia nele. Porque hoje eu tô aqui, ó, coração partido, angustiada, triste, arrasada. Mas eu sei que Deus tem o melhor. E que Ele vai fazer o melhor. E eu confio nele. Porque o melhor para mim, para minha filha, para aqueles que estão envolvidos, não é a minha vontade, é a vontade dele. Porque nós, seres humanos, temos visão curta. Mas ele sabe do amanhã, ele vê longe, porque ele sabe do que vai acontecer. Nós não sabemos. Muitas vezes Deus está nos preservando para o amanhã. Muitas vezes ficamos chateados, angustiados e tristes, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu peço a você aí, busca Deus, busca a presença dEle, agradece, dá glória, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. Não somos merecedores, mas Deus é bom demais. E é isso que eu tenho que dizer a vocês que estão vendo esse vídeo. Curta, comente, compartilhe, para que chegue mais pessoas, né? Para que busque mais a Deus, porque uma coisa é você saber de Deus, uma coisa é você conhecer, viver. Porque quando você vive, você confia nele. Mesmo que doa em você, mas você confia. E é isso que eu peço a Deus todo dia, que eu aprenda a confiar, a descansar no Senhor. E é isso, gente. Quero pedir a Deus e agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família e todos vocês também. Deus venha abençoar o nosso dia, seja um dia cheio de paz, de seguimento, né, para conosco. Beijo, gente.